Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a questão das atividades de geografia do sétimo ano, semana 3, PET 4, né? Já estamos quase encerrando aí o nosso PET 4. E nessa semana 3, pessoal, a gente vai falar aí da questão da mulher, né, no mercado de trabalho, essa questão aí de desigualdade de gênero, ok? E a número 1 vai falar o seguinte: é comum existir uma proporção de mulheres maior do que a de homens na população total de um país. Então, quais são os fatores que vão auxiliar na composição desses dados? E por que as mulheres normalmente vivem mais do que os homens? Tá? Então, alguns fatores aí que a gente pode citar é a taxa de mortalidade masculina ser maior que a feminina. Tá? Então, os homens têm uma tendência a morrer mais do que as mulheres. As mulheres também vão cuidar mais da saúde, indo com mais frequência ao médico, tá? Então aqui a gente também vai ter aí um outro fator aí, o cuidado que a mulher tenha mais com a sua saúde. As mulheres também aí têm uma tendência a consumirem uma menor quantidade de álcool e cigarro, o que também vai ocasionar aí menos doenças, né? E com certeza aí vai aumentar a expectativa de vida, né? Se você tem uma saúde boa, você consegue viver mais. Além do aumento da criminalidade, que eleva a mortalidade entre jovens do sexo masculino. Em cidades que têm um índice de criminalidade muito elevado, geralmente, né, os homens estão mais envolvidos, eles acabam então, né, morrendo mais devido a essa criminalidade. A número 2, o que os números da tabela Brasil, participação das mulheres na força de trabalho, revelam sobre a participação da mulher no mercado de trabalho no período de 1940 a 2010 e sobre a participação dos homens. Então aqui eu coloquei aqui a tabela, né, do lado, a gente vê aqui a evolução, né, 1940, 60, 80 e 2010, e a participação dos homens, né, a porcentagem da participação dos homens e a porcentagem da participação das mulheres, tá? Então a tabela aqui, pessoal, ela vai revelar o quê? Que a mulher ela vem ganhando espaço no mercado de trabalho. A gente pode ver que lá em 1940 era apenas 19% das mulheres participavam, né, na força de trabalho. Aqui a gente está falando de trabalho remunerado, tá, turma? Não é o trabalho de dona de casa, né? Esse, no caso, não entra nessa estatística. E aí, então, a gente vê que ao longo dos anos, né, a gente tem um aumento dessa participação. Então, a mulher ela vem ganhando esse espaço. A participação masculina ela vai cair um pouco, tá? A gente vê que lá em 1940, 81% da força de trabalho era masculina. Em 2010 já caiu para 56,5%, né? Então, a gente já vê aí que a participação masculina caiu, ao passo que a feminina aumentou. Mesmo assim, né, a mulher conquistando esse espaço, que no passado era quase prioridade masculina, a gente vê, né, 81%, elas ainda se encontram em desvantagem em relação aos homens, né? As mulheres ainda não têm aí, né, esse predomínio aí na força de trabalho, certo? Apesar da gente ser aí, né, a maioria, né, da população é feminina, né? A gente tem uma porcentagem a mais, mas mesmo assim a gente ainda não ocupa aí toda a força de trabalho do Brasil. A número 3, de acordo com o último recenseamento demográfico, as mulheres têm maior escolaridade, porém, em média, seus salários são menores que os dos homens. E aí, pessoal, por que ainda existe essa diferença, né? E em sua família ou no lugar onde vive, ocorrem tais desigualdades? Então, pessoal, essa diferença existe principalmente aí pelo preconceito em relação à mulher ocupar cargos mais elevados e com maior destaque nas empresas. Se tem aí um preconceito de que a mulher ela não daria conta, né? Muitas pessoas, na hora de contratar um gerente, né, para cargos assim, contratar uma pessoa para cargos mais elevados, eles querem contratar homens, porque acha que o homem tem um sentido de liderança melhor, que o homem ele vai conseguir comandar, que ele vai conseguir tomar decisões. E isso não é verdade. A gente sabe que tem muitas mulheres que são muito mais competentes do que homens, né? Então, na verdade, aí o gênero, se você é homem ou se você é mulher,
não faz diferença. Você tem que ver se a pessoa ela tem o perfil que você precisa, um perfil de liderança. Às vezes muitas empresas buscam aí, né, gerentes, esses cargos mais elevados, diretores, com um certo perfil, né? Você tem que ser criativo, saber comandar a equipe, né, trabalhar em equipe. Então tem aí diversos pré-requisitos, mas aí no caso a gente não deveria levar em consideração se é homem ou se é mulher. E na verdade, se a pessoa atende esses pré-requisitos ou não, independente de gênero, tá? A segunda pergunta aqui, né, se em sua família ou no lugar onde vive ocorre tais desigualdades, é uma resposta pessoal, tá? Mas aí aqui, eu fiz aqui até um comentário, que em nosso município a situação não é tão diferente das grandes cidades, né? Infelizmente, vemos poucas mulheres ocupando cargos mais elevados. Até também em relação à política, né? A gente vê que as mulheres ainda têm pouca representatividade, a gente não participa tanto, né? Deveríamos participar até mais. A número 4, ele vai trazer aqui um texto, nos falando que é a misoginia, tá? Que é um sentimento de aversão patológico pelo feminino, né? Que se traduz em uma prática comportamental machista, tá? Então aqui a pessoa misógina, ela vai ser uma pessoa que ela acha que o homem está acima, que a mulher só tem que obedecer ao homem, ficar em casa, cuidar da casa e dos filhos, né? Basicamente isso, onde a pessoa acha que a mulher não tem o direito de falar, de se expressar, de ocupar um cargo mais elevado, de estar trabalhando fora. Mesmo dentro de casa, né? É o homem que comanda tudo, a mulher não pode dar um palpite com nada, não pode falar nada, não pode ajudar ali a organizar, né? Finanças ou decidir nada na casa, né? Tudo é o homem. Ele também trouxe aqui, né, uma charge, né, uma tirinha para a gente entender essa questão da misoginia, né? Onde que a nossa amiguinha ali vai perguntar se o Denis é um cara machista, ele vai falar que não, né? Que ele é um cara super moderno. Aí ele vai falar, e que pergunta? Tinha que ser pergunta de mulher. Então esse pensamento aqui, quando ele fala tinha que ser pergunta de mulher, isso aqui é claramente, né, um pensamento misógino, né? Você tá achando que a mulher não tem capacidade de pensar, ela não pode fazer uma pergunta, né? Quando o cara acha que toda mulher no volante é perigo constante, né? Essas piadas sem graças, né? Que acha que a mulher não tem capacidade para dirigir, né? Coisas desse tipo, tá? Aqui também, né, a nossa questão vai falar, né, que dos cargos administrativos ou executivos, que são mais bem remunerados, as mulheres ocupam apenas 20% do total. Então, pessoal, ele vai falar aqui o seguinte, né, com tudo aqui que vocês leram, com toda a interpretação, qual que é a opinião sobre o que foi estudado nessa semana? Tá? Então, aqui vocês vão dar a opinião de vocês. Vocês concordam que o feminismo não é a tentativa de superioridade, sim de igualdade entre os gêneros? Tá? Então, assim, aqui é uma questão pessoal, mas eu trouxe aqui, né, uma possível resposta, até para ajudar vocês a pensarem aqui, ok? A igualdade entre homens e mulheres é um tema importante e é preciso haver mais debates a esse respeito, né? Às vezes a gente vê assim que não tem realmente, às vezes, um debate real, né, sobre essa questão. As mulheres querem apenas ser reconhecidas, principalmente no mercado de trabalho, pelo seu desempenho, não apenas por serem mulheres. Então, aqui, quando a gente fala aqui do feminismo, não é que a gente quer ser superior, né? A gente quer ser reconhecida pelo desempenho que a gente tem ali naquela função, né? Como eu falei ali numa questão anterior, né? A pessoa ao te contratar, independente de cargo, ele analisar se você tem o perfil que ele necessita, né? E não te contratar só porque você é mulher, né? A gente não quer que, não, eu tenho que contratar, porque se eu não contratar a mulher, vai falar que eu sou machista, preconceituoso. Não, a gente quer igualdade de a gente ser avaliado o currículo pelo desempenho, tá? E não apenas porque a gente é mulher. A número 5, vocês têm que fazer um desenho, tá? Uma charge aí, onde vocês têm que mostrar, né,
a igualdade entre os gêneros e todas as possibilidades que a mulher pode ter no mercado de trabalho e na vida, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe aqui duas charges para vocês poderem pensar um pouco, refletir, né? Poder servir aí de inspiração para vocês. Então, aqui a gente vê aí, né, que numa corrida para alcançar aí de repente aí um cargo numa empresa, né? Os homens, eles têm o caminho livre, então é bem mais fácil, né? Às vezes você se dedicar à carreira, e a mulher acaba tendo muitos obstáculos, que são as tarefas domésticas, né? Infelizmente, aí um dos maiores obstáculos que as mulheres enfrentam é a questão da dupla jornada, né? Elas têm que trabalhar fora e dentro de casa. E os homens acabam, então, trabalhando só fora. Quando chega em casa, ele vai tomar um banho, ele vai descansar, né? Ele relaxa, ele tem um tempo para, às vezes, sair com os amigos, final de semana ele fica tranquilo, vai jogar uma bola, e a mulher, ela tá sempre fazendo alguma coisa, né? E aqui a gente também vê aí, né, a mulher moderna aí tendo que se equilibrar numa corda bamba, tendo que equilibrar, né, fazer um equilíbrio entre tarefas domésticas, a criação dos filhos e o trabalho fora de casa. E ainda mais, pessoal, ó, tá vendo que ela tá de salto alto, né, uma bolsa, um batom, quer dizer, a mulher ela ainda tem que ficar ainda impecável, linda, né, porque se a mulher ela não tem um cuidado consigo mesma, se ela não anda de salto alto, se ela não está sempre muito bem arrumada, ela é chamada de desmanzelada, aí, né, desdeixada. O que às vezes é simplesmente está faltando tempo para ela ter se cuidar devido aí às diversas tarefas, tá? Então reflitam bem, façam aí, né, uma charge, uma história em quadrinhos aí, mostrando como seria, né, se homens e mulheres tivessem os mesmos direitos. Tá certo? Ficamos por aqui, pessoal. Bom estudo a todos e até a próxima correção.